Olá, gente peregrina! Olá, membros do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Professor, eu não entendo. Ora, o senhor fala que a Bíblia é mito. Ora, o senhor fala que o texto é uma fotografia invertida, que, sendo revelada, pode explicar de fato o que aconteceu. Então, a Bíblia é mito? Ou a Bíblia é uma porta para o que aconteceu? Estou confuso, professor. Muito obrigado por sua questão, porque me dá ocasião de esclarecer a você. Espero que vocês saibam que esse você é um personagem fictício que eu inventei. Ninguém fez esta pergunta, mas pelos comentários que eu vejo, o pessoal mistura alhos e bugalhos. Então, deixa eu fingir que alguém fez uma pergunta e deixa eu responder esta pergunta que eu estou fingindo que alguém fez. Vamos lá. Vamos começar pela declaração de que os mitos da Bíblia, Torá, fundamentalmente, praticamente tudo, e muita coisa que está nos profetas e nos escritos, mas aí não tudo, porque é um gênero literário específico do Templo de Jerusalém. O que é um mito da Torá? Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, Gênesis 6 a 9, Gênesis 4. Funciona assim. O sujeito que vai escrever o texto está inserido numa determinada situação histórica, num conflito com um determinado grupo social. Em sendo na Torá, ele pertence à classe dominante e está em conflito com a classe dominada, os sacerdotes em conflito com os camponeses. Então ele vai resolver esse conflito e, via de regra, resolve à força. Mas agora ele vai escrever uma história para que a classe dominada que perdeu o conflito, tem que se submeter ao Templo de Jerusalém, aprenda, depois de ter aprendido a força, aprenda com o cérebro quem manda e qual é a história que ele tem que entender como explicação da situação deles, da comunidade que escreve o texto e da comunidade para a qual o texto foi escrito. Então, esta é uma narrativa que vai explicar para os perdedores como eles têm que viver agora. Aí, como eles fazem? Usam a tradicional narrativa mítico-literária que o Templo de Jerusalém usa de Gênesis a Deuteronômio. Primeiro, os elementos que estão no conflito são transformados em personagens das origens. Pode ser Adão, pode ser Eva, pode ser Caim, pode ser Abel, mas pode ser Abraão, pode ser Jacó, pode ser Moisés, ok? Então, a classe dominante vira um personagem, a classe dominada vira outro personagem, e se tiver um terceiro elemento, um terceiro personagem. Ok, então já tem os personagens. Ó, esse aqui sou eu, hein? Ó, esse aqui é você, hein? E esse aqui é ele lá. Beleza. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os diálogos e o comportamento da classe dominada, a comunidade, da classe dominante, ele que está escrevendo para a comunidade, e de terceiros, conforme se deu no conflito, e vai transportar isso para a relação dessas personagens na narrativa. Então, o personagem que representa a classe dominada aqui vai dizer o que a classe dominada disse, o personagem que representa a classe dominante vai dizer o que a classe dominante disse, e o terceiro vai dizer o que o terceiro disse. Agora ele vai pegar isso aqui, vai jogar para o passado. Lá no passado, você vai ler uma história do personagem A, B e C. O personagem A diz 1, o personagem B diz 2 e o personagem C diz 3. Se você achar que aquela narrativa é do passado, com aqueles personagens de lá, isso é mito puro. Nunca aconteceu aquilo. Aquele personagem nunca disse aquilo. Se é que aquele personagem existiu. O personagem B nunca disse aquilo. Se é que aquele personagem existiu. O terceiro suposto personagem, ou o quarto, ou o quinto, nunca disse aquilo. Se é que existiu. Então, se você lê como o religioso lê, ingenuamente, acreditando que aquilo que está dito aconteceu da forma como está dito e quando está dito, é erro de interpretação, é ingenuidade,
é não compreender absolutamente nada do modo como eles produziam os seus textos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer o texto para o momento em que ele foi produzido. Esquece o passado. Não tem nada a ver com Adão e Eva, não tem nada a ver com Moisés, não tem nada a ver com Abraão, não tem nada a ver com ninguém do passado. Traga o texto para cá. Então, aqui está o escritor do texto. Ele botou o texto aqui, na época de Abraão. Traga o texto para cá, ó, na época dele. Muito bem. Então, o texto está descrevendo coisas que aconteceram na época dele. Sim. Agora, o que a gente precisa? Já que a gente situou o texto, a gente agora situa o conflito. O conflito que está na narrativa, na verdade, não aconteceu há 1000 anos atrás. Está acontecendo no momento em que o texto foi escrito. Ok, vamos tentar descobrir. Como eu faço isso? Pegue os personagens. Esse personagem representa quem? Como é que eu vou saber, professor? Olha as características dele. Ele é alguém que entra no templo ou alguém que não entra no templo? Não, ele entra no templo, beleza, então não pode ser o povo. Ele é alguém que entra no Santo dos Santos ou ele não entra? Não entra. Ok, não pode ser o sacerdote comum, é o sumo sacerdote. Pronto. É fácil. Vamos para outro personagem. Como é que ele se comporta? Esse personagem aqui está chamando ele de idólatra. Então é o camponês. Por quê, professor? Porque é só isso que o sacerdote faz, chamar o povo de idólatra, de pecador, de miserável. Você já viu o povo chamar o sacerdote de pecador e idólatra? Não. Mas você vê o contrário. Então esse bonequinho representa o povo. Isso. Esse personagem representa o povo, esse personagem representa o sumo sacerdote. Outras vezes você vai encontrar uma palavra no texto que qualifica. Por exemplo, você vai em Números 12, você encontra 3 personagens, Moisés, Miriam e Arão. Em algum momento, Yahvé vai falar, quando tem um profeta entre vocês, eu falo com ele. Uai, mas quem é profeta aí? Se você olhar, ou é Miriam ou é Arão. É só você ler a narrativa com cuidado, porque eles estão questionando Moisés. O questionamento é, Moisés está dizendo que Deus só fala com ele, não fala com a gente. Então a gente não fala mais com Deus, só Moisés, que história é essa? Aí chega Deus e vai dizer, não, é verdade, vocês estão certos, eu falo com vocês. Quando tem um profeta, eu falo com ele, ó, profeta é um de vocês dois. Como Arão representa os levitas, quem é que representa os profetas? Miriam. É fácil, é só ler direitinho, é só prestar atenção. Então, quando você decompor, decifrar a narrativa, deixa de ser mito e você encontra uma porta para o mundo real. Então, a pergunta se o texto é mito ou não é uma pergunta mal feita, porque mito ele é. Toda a Torá, toda, não tem nenhum texto da Torá que não seja mito. É mito, de Gênesis a Deuteronômio. Tudo mito, tudo inventado. Inventado. Mas inventado em que sentido? Acontecimentos reais que estão se dando no momento em que o texto está sendo inventado, estão sendo projetados para dentro do texto e jogados para o passado. Se você lê como a narrativa se apresenta, você está lendo errado, está sendo enganado por um mito, está fazendo uma confusão dos infernos, está estragando sua mente, está se tornando uma pessoa cada vez mais analfabeto funcional e cada vez mais ignorante, achando que você está lendo direito. Você se esforça e está lendo tudo errado, porque você não entende a narrativa. É como se você pegasse um texto em braille, aí você passa o dedo assim, está altinho, aí você diz, deixa eu acertar isso aqui que está muito áspero, aí você bate tudinho. Aí passa, agora ficou perfeito, agora está lisinho. O que você acabou de fazer? Você está usando o texto errado. Aquelas saliências do texto em braille é para o deficiente visual poder identificar qual é a letra. 3 pontinhos é uma letra, 2 pontinhos é outra letra. E assim sucessivamente. Você foi destruir. Por quê? Porque você não entende como é que funciona, está fazendo besteira. Mesma coisa quem lê os textos da Bíblia, nesse caso especificamente da Torá, como se fosse uma descrição do dilúvio, do êxodo. Tudo errado. Você tem que trazer para o momento em que o texto foi escrito e decodificar. Se você decodificar, você tem uma porta de entrada para o mundo real. É muito simples. Não é nem difícil. Difícil é você reprogramar o teu cérebro, que está estragado, né? Você aprendeu um modo completamente estragado de ler a Bíblia. E aí você se agarra a uma interpretação errada, como se a interpretação errada fosse a correta, e como você é um religioso, você ainda diz que essa interpretação correta é Deus que te deu em revelação.
É erro e heresia e apostasia e blasfêmia tudo junto. É muito erro para uma pessoa só. Então, essa dicotomia, Bíblia é mito, Bíblia é verdade, é uma falsa dicotomia quando você não compreende nem chus nem bus do processo. A Bíblia inteira é verdade, você não sabe o que você está falando. A Bíblia inteira é mito, você é igualzinho o outro, também não sabe o que você está falando. É mito, mas você consegue extrair a verdade se você reduzi-lo à sua condição. Você não extrai a verdade da Bíblia procurando verdades profundas no movimento de Adão e Eva. Isso é mito. Essas abordagens são tão mitológicas quanto a abordagem crente da igreja, doutrinária, mesma mitologia. É mitologia secularizada para ambientes de classe média. E o fundamentalismo grosso é mitologia racionalizada para as classes populares. Mas não é assim que se lê esses textos. Nesses textos, você traz para o momento da redação, revela, como diz José Severino Croato, ou seja, inverte, identifica o que está acontecendo naquele momento e tem uma porta de entrada para o mundo histórico. Espero ter esclarecido. É o que a gente tenta fazer aqui na Tenda do Necromante. Entender os textos em perspectiva histórica, só em perspectiva histórica. A gente só quer o que realmente aconteceu. A gente não quer delírio, a gente não quer alucinação, a gente não quer se enganar, a gente quer ter acesso ao sentido histórico do texto. É isso que você quer? Você quer entender a Bíblia? Entender a Bíblia. Não é encontrar as suas doutrinas lá dentro, não. Vem para a tenda, vem estudar com a gente. E depois que você já tiver desenvolvido habilidade, venha ajudar a gente. Num primeiro momento, você vai ter que desaprender a coisa errada que você faz lendo a Bíblia, reaprende a ler a Bíblia direito, treina a ler a Bíblia direito, e dentro de algum tempo, a gente começa a interpretar junto. Vai ser maneiro, já pensou? A tenda é um ambiente pedagógico. É um ambiente heurístico e pedagógico, de pesquisa e de educação no sentido mais amplo do termo. Um espaço acadêmico-científico. Um espaço de desenvolvimento das habilidades cognitivas das pessoas. Quer isso? Venha para cá, venha para a tenda. Assista alguns vídeos. Se gostar, se inscreva no canal. E se sentir um pinto no lixo, inscreva-se no clube de membros da Tenda do Necromante. Ajude o canal a se manter. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.